Amém. Colossenses 1:24. O pessoal da mídia já colocou aí. Eu quero ler junto com vocês. Diz assim o texto: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Amém? Até aí, amados. Eu coloquei um título, para a ministração dessa noite, e o título que eu coloquei nessa ministração é Uma Dívida Eterna. Esse é o título dessa mensagem de hoje, Uma Dívida Eterna. Nós começamos lendo esse texto, temos outros textos para ler aqui junto com vocês, vamos no decorrer da ministração citando eles aqui e lendo também junto com vocês. E esse primeiro texto, o apóstolo Paulo, ele que escreveu essa palavra, essa carta, e escreveu esse texto que lemos, e ele aqui fala, e é o que eu quero trazer a nossa atenção nessa noite, acerca do regozijo, pois é essa palavra que ele utiliza-se aqui, dizendo que ele se regozijava, quer dizer, ele se alegrava em relação aos sofrimentos que ele trazia, que ele sofria por pregar essa palavra, por ministrar essa palavra. Então, ele se alegrava e ele se regozijava com isso. Ele não disse que se entristecia, mas muito pelo contrário, era para ele motivo de alegria. Então, ele escreveu e deixou claro isso aqui no texto. E eu lendo, dando uma estudada um pouco aqui sobre a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe que esse homem, ele não sofreu pouco não, irmãos, ele sofreu um bocado, ele sofreu bastante por amor ao evangelho, por pregar essa palavra, por ministrar essa palavra. E mesmo assim ele usa essa expressão, eu me regozijo dos sofrimentos. E grandes foram os sofrimentos, não foram poucos, muitos e severos foram os sofrimentos daquele homem. A palavra fala que só açoites, ele levou mais de 5 açoites, por conta do evangelho que ele pregava, naufrágios. Eu quero ler com vocês, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios 11, 23. A partir do versículo 23, nós vamos, a palavra vai relatar aqui para a gente os sofrimentos desse homem, que ele mesmo relata algumas coisas que ele vai passando, A partir do versículo 23 diz assim o texto: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidar de todas as igrejas. Além de tudo que ele sofria de forma externa, os açoites, as viagens, as fadigas, apedrejamento, as prisões, ainda sofria de forma interior, na alma, por conta da igreja, com orações, com circunstâncias, problemas que surgiam dentro da igreja. Ele precisou tratar, a igreja de Corinto mesmo, ele precisou tratar algumas vezes essa igreja por conta de pecado, por conta de problemas que surgiram. Os Gálatas também ele teve que tratar, porque depois de pregar o evangelho ali naquele local, vinham outras pessoas pregando uma falsa doutrina, e ele tinha que combater. Ele fala que ele gerava eles em oração, um homem que chorava, que gemia, que clamava pela igreja. Então aquele homem sabe o que é padecer, aquele homem sofreu, e não foi pouco, aquele homem padeceu. E como ele diz, ele até fala como louco, mas ele fala que mais do que os outros, mais do que os demais,
sofreu mais do que todos os outros apóstolos, ele padeceu e findou-se perdendo a sua própria vida por amor ao evangelho. Aquele homem se dedicou, aquele homem amou a Jesus, aquele homem se entregou, e nas palavras dele, mesmo em meio a tanta dor, tanta perseguição, tantas circunstâncias adversas e contrárias, aquele homem não murmurou, mas aquele homem se alegrou, aquele homem celebrou. Diz a palavra que ele certa vez foi preso, foi açoitado junto com Silas por pregar o evangelho, e foi ali colocado numa masmorra e prenderam seus pés e suas mãos. E sabe o que foi que aquele homem fez durante a madrugada, à meia-noite? Aquele homem, ele orou e ele adorou a Deus ali naquele lugar, ele celebrou a Deus, ele se regozijou diante do Senhor, ele dizia, ele falava, ele pronunciava essas palavras, que para ele era um grande privilégio sofrer por amor ao evangelho. E naquele momento de prisão, ele adorou ao Senhor, e a Bíblia fala que então ali estremeceu o local onde eles estavam, e as portas das cadeias foram abertas. Isso é um dos fatos que ocorreu na vida daquele homem. Aquele homem era um homem de dores, que soube o que era padecer. Essa expressão é usada por Isaías falando do próprio Jesus, mas aquele homem também literalmente seguiu os passos do mestre. Tanto que ele falou, ele teve a ousadia de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Ele imitou Jesus, ele andou nos passos de Jesus, ele glorificou Jesus em vida. Foi o que aquele homem fez. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 20, vamos abrir e ler o que é que ele fala, as suas expressões, a sua palavra nesse texto. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 20. Filipenses 1 e 20 diz o seguinte, ainda leu o 20 e o 21. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha o que ele diz, ele está dizendo que eu decido, eu vou engrandecer Jesus com a minha vida, tanto na vida, como também na minha morte, eu vou engrandecer o nome do Senhor, quer dizer, eu vou viver para a glória dele. E no 21 ele diz, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Em outras expressões ele diz, o morrer é lucro. Ele decidiu, irmãos, viver para a glória e morrer para desfrutar da glória. Aquele homem decidiu em seu coração entregar a sua vida por completo a esse evangelho, a se dar, a se doar, a padecer, a sofrer, a buscar cumprir o propósito de Deus na sua vida, cumprir esse propósito eterno. Aquele homem é um grande exemplo para cada um de nós, do que é verdadeiramente se entregar, do que é realmente se doar, do que é verdadeiramente, irmãos, se comprometer com a causa, se comprometer com um propósito, se comprometer com um chamado, se comprometer com o seu Senhor. O que é aquilo que passamos hoje em comparado com tudo aquilo que aquele homem passou em vida? E às vezes por muito menos, muito pouco, acho que nem 1%, a gente já está murmurando, reclamando ou querendo desistir, querendo voltar atrás, querendo parar a jornada por muito pouco, irmãos. E eu quero aproveitar esse momento e falar algo importante, amados. Jesus está voltando, foi louvado aqui, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Ele está vindo, Ele vai raiar nas nuvens, irmãos, Jesus está voltando, mas enquanto esse momento não chega, irmãos, pressões, perseguições, circunstâncias adversas, pode ser que venhamos a sofrer nessa vida. Será que estamos prontos? Será que estamos preparados para isso? Ou será que vai ser necessário nós sermos acometidos de dores,
de cadeias, de sofrimentos, para que aí venhamos despertar. Eu estava falando sobre isso esses dias na oração com alguns irmãos. Nós temos uma consagração todos os sábados aqui na nossa igreja, de 6:30 da manhã às 8 da manhã. E nesse dia a gente estava orando sobre essas coisas, depois conversamos um pouco. Eu conversei também ontem com algumas pessoas aqui da igreja. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que esses dias são maus. São maus, irmãos. Grandes perseguições estão às portas. Mas será que a igreja só vai verdadeiramente despertar quando isso chegar sobre nós, quando formos pegos de surpresa? Porque infelizmente na maioria das vezes é assim que acontece. Infelizmente, mas é assim que Deus deseja que aconteça conosco? Não, Ele deseja que seu povo desperte antes, que seu povo se prepare antes, que seu povo se fortaleça antes nele, antes que cheguem os maus dias, para que quando eles chegarem possamos estar prontos, firmados, alicerçados. O que é que Jesus disse? Aquele que ouve essa palavra e pratica, eu vou assemelhar esse homem àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, ele está construindo a sua casa sobre a areia. E vão vir os maus dias, porque sobre todos virão, porque ele fala que veio sobre aquele que construiu sobre a rocha, e veio também sobre aquele que construiu sobre a areia. Mas a grande diferença foi onde estava firmado o nosso alicerce. Aquele que estava firmado na rocha permaneceu de pé, mas aquele que estava na areia, esse desabou, essa casa desabou, irmãos. Será que estamos prontos? Será que temos as mesmas convicções que o apóstolo Paulo tinha? A palavra fala, o próprio apóstolo Paulo também diz que sofrer por Cristo é uma graça também. Falamos muito sobre a graça, sobre a nossa vida, no que diz respeito a receber um favor, receber bênção, receber privilégios, mas existe uma graça também do sofrimento, porque quando a gente sofre por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, é um privilégio que Ele nos dá, irmãos. E a gente vai ver isso aqui mais na frente, mas é um privilégio. Mas estamos prontos para isso? Ou será que basta chover e a gente já diz, eu não vou mais hoje à igreja? Ou será que basta um tempo começar a ficar nublado e eu já vou dizer, não vou mais? Basta alguma coisa acontecer no meu dia, me deixar meio cabisbaixo, animado, eu não vou mais. A palavra fala que a igreja primitiva, ela começou a agir de forma correta diante do Senhor. Começaram-se a vidas se converterem e foi algo maravilhoso, algo que glorificava o nome do Senhor, pois eles começaram a dividir tudo entre si, compartilhar tudo entre si, pessoas se convertendo e o poder de Deus operando, e coisas maravilhosas estavam acontecendo naquele momento, em meio àquele povo, e glória a Deus por isso. Mas eles cometeram uma pequena falha. E qual foi? Descumprir um mandamento, porque o Senhor disse a eles, ide até os confins da terra e pregai o evangelho. Só que quando eles começaram ali em Jerusalém, anunciar, e pessoas se convertendo, e pessoas recebendo a Jesus, e eles vendendo tudo que eles tinham, e compartilhando entre si, nada faltava entre eles, então eles entraram na zona de conforto. Está muito bom aqui, vamos ficar por aqui mesmo. E infelizmente, foi necessário Deus permitir a morte de Estevão, e a perseguição assolou a igreja, e a igreja começou a se espalhar, e o evangelho começou a ser pregado, como deveria ter sido antes que isso acontecesse. Da mesma forma, diz a palavra que Tiago foi preso, e a palavra não relata que a igreja orou por Tiago, mas só diz que ele foi preso, e depois de preso ele foi morto. Então agora também prenderam Pedro, e aí depois que Pedro é preso, aí sim eles começam a orar. A Bíblia diz que eles oraram por Pedro, aí ele não foi morto, ele foi liberto. Um anjo do Senhor apareceu no cárcere e o libertou. Então eles esperaram, cruzaram os braços, de certa forma entraram na zona de conforto e não intercederam, e alguém perdeu a vida. Já a segunda pessoa perdeu a vida. Então, irmãos, entende o que eu estou querendo dizer, irmãos? Será que vai ser necessário alguém perder a vida? Será que vai ser necessário alguém ser preso? Será que vai ser necessário a gente começar a perder os nossos direitos de ir e vir? Será que vai ser necessário algo de mal nos acometer, para que aí assim a gente realmente desperte, abra os nossos olhos e comece a orar e ler a palavra e fazer o que tem que ser feito? Mas deixa eu dizer a você, se você não está se preparando e o dia mal chegar, não é
de imediato que você vai conseguir se fortalecer para suportar, não. Não, irmãos, infelizmente não. A gente tem que se preparar agora. Você assistiu às Olimpíadas? Muitas pessoas ganhando medalha de ouro. Sabe quanto tempo aquelas pessoas passaram se preparando? Muitos, mais de 4 anos se preparando para chegar ali e conseguir a medalha. Ninguém chegou ali e disse, não, eu me preparei hoje e vou correr agora a maratona, eu me preparei agora, vou nadar, eu me preparei agora. Não, se aquele que se preparasse no dia para fazer, não ia nem, na verdade, nem chegava lá. Nem chegava lá. Nós temos que se preparar hoje, agora. Já passou o tempo. Aquele homem se gloriava nos sofrimentos, e olha que ele sofreu e padeceu muito, muito, não foi pouco. A gente acabou de ler aqui o relato, ele descreveu para mim e para você, e no fim ele dizia, eu me alegro, eu me regozijo, porque eu decidi viver não para mim mesmo, mas para a glória dele. Para a glória dele, irmãos. E é assim que nós precisamos viver, para a glória dele, nos preparando cada dia mais, irmãos. Precisamos ter profundidade em Deus, no que diz respeito a uma vida de oração, no que diz respeito a uma vida de leitura da palavra. Infelizmente, irmãos, eu sou pastor dessa igreja, e a gente escuta as pessoas daqui da igreja e outras pessoas até de fora também, que a gente conversa, às vezes vêm se aconselhar conosco. E 99,9% dos casos, antes eu não tinha esse costume de fazer essa pergunta, mas eu fui ao longo do tempo percebendo isso, agora eu faço logo de imediato. 99,9% dos casos, as pessoas começam a contar seu problema, as suas lutas, suas dores, as circunstâncias, e está querendo desistir, chora e tal, e eu vou ouvindo, quando termina, a primeira pergunta que eu faço, como é que está a sua vida de leitura da palavra e de oração? É a pessoa, na 99,9% dos casos, aí, não estou orando, não estou lendo a Bíblia, nem 1 minuto por dia sequer. E aí, irmãos, aí a gente já identifica de cara, então se eu ler a Bíblia nunca mais vou ter problema. Não, irmão, eu não estou enganando ninguém, nem vou enganar ninguém, é uma mentira. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições e tribulação, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Mas só, meu irmão, se você está lendo, irmão, se você está se fortalecendo em Deus, se você está se alimentando dessa palavra, se você está profundo no Senhor, querido, pode vir o que vier, pode o sangue dar no meio da canela, porque Paulo falava essas coisas, eu me alegro no sofrimento, pode vir, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para a glória dele, porque ele tinha profundidade em Deus, porque ele buscava a face do Senhor. Por que será? Diz a palavra que certa vez, alguns homens, vendo Paulo expulsar demônios, vendo Paulo operar milagres, então resolveram também. Tinha um homem endemoniado, eles foram lá, tentar expulsar o demônio daquele homem. Diz a palavra que quando eles chegaram lá, o homem endemoniado falou, quem são vocês? Eu conheço Paulo e Cristo que Paulo prega, mas vocês quem são? E deram uma sova nele, ele saiu correndo nu no meio da rua. Será que o diabo sabe quem somos nós? Quem é você? Será que ele está nos... Sabe por que ele sabia quem era Paulo? Porque ele temia Paulo. Ele sabia que Paulo estava desfazendo as obras dele. Ele sabia que por meio de Paulo as portas do inferno estavam prevalecendo. Vidas estavam sendo resgatadas. Eles temiam Paulo, porque onde Paulo chegava, o diabo tinha que correr, o diabo tinha que fugir, porque a Bíblia fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas primeiro se sujeite a Deus, busque a Deus, se aprofunde em Deus, amado. E aí depois você vai resistir, ele vai fugir. Mas se você não está se sujeitando, não está orando, não está lendo a palavra, você vai resistir ele vai dizer, quem é você? Quem é você? Não te conheço. E ele vai te envergonhar. Irmãos, infelizmente, eu vivi uma vez isso, eu lembro uma vez de madrugada, uma pessoa endemoniada, e mandaram me chamar, e tinha um rapaz que estava lá tentando expulsar o demônio, né? E tentando expulsar, e o demônio falando, quem é você? Você faz isso, faz aquilo, começou a falar coisas da vida dele, ele infelizmente se sentindo
envergonhado ali, até baixou a cabeça e não conseguiu expulsar aquele demônio. E foi envergonhado ali, irmãos. Foi envergonhado. Por quê, irmãos? A vida. Cadê a vida? Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Agora, por que Paulo tomou essa decisão de ver para a glória de Deus? Porque Paulo se alegrava nos sofrimentos. Porque Paulo, independente das dores, das perseguições, das afrontas, porque muitas vezes a gente só está buscando Deus por aquilo que Ele pode nos dar, e não buscando realmente a presença, o próprio Deus, mas aquilo que Ele pode nos dar. E sabe que muitas vezes Paulo não recebia nenhum benefício, nenhum elogio, nenhum prêmio de consolação. Mesmo assim ele continuava pregando essa palavra. Sabe por quê? Vamos ler lá a palavra. Eu separei 3 pontos aqui que eu identifiquei na vida do apóstolo Paulo, que eu quero trazer para que seja 3 fundamentos para a minha vida, para a sua vida. Que ele tinha esse entendimento, essa consciência que nós precisamos ter também. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Abra lá sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 19. Aleluia. Amém? Diz assim o texto: se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Primeiro ponto que eu identifico: o apóstolo Paulo não está dizendo que a gente não pode esperar em Cristo nessa vida. Entenda isso, ele está dizendo apenas nessa vida. Não posso esperar apenas nessa vida. Primeiro ponto, Paulo entendia que aquilo que realmente ele buscava e esperava em Deus não eram as coisas dessa vida. Porque se a gente se prender apenas às coisas dessa vida, se a gente está lá adorando ao Senhor, buscando, se alegrando em Deus, porque Deus vai abrir uma porta de emprego, porque Deus vai me dar um marido, uma mulher, porque Deus vai sarar meu casamento, porque Deus vai me dar um carro novo. Se eu estou preso às coisas, e quando as coisas não chegarem? E quando não for elogios que você receber, mais afrontas? E quando não for um afago, mais perseguições? Se eu espero apenas nessa vida, por isso que ele diz: eu sou o mais miserável dos homens, porque as coisas dessa vida são passageiras, são temporais. As coisas dessa vida não são os reais, os verdadeiros tesouros que o Senhor tem para mim. Não, se chegar, amém, louvado seja o nome do Senhor, é bondade e graça dele. Mas se não chegar, amém também, porque eu não espero em Deus nessa vida, porque o que eu realmente aguardo não são as coisas dessa vida, mas é aquilo que ele tem guardado para mim na eternidade. O meu bom tesouro não está aqui, onde a traça e o ferrugem consome e corrói, onde os ladrões minam e roubam. O meu bom tesouro está na eternidade. Lá ninguém pode roubar. Lá a traça e a ferrugem não vão consumir nem corroer. Lá durará para sempre. Então o apóstolo Paulo compreendeu e entendeu: eu espero nele, não apenas nessa vida, mas acima dessa vida, na vida que ele tem preparado para mim. Então ele diz, por isso que ele diz, sabe aquele texto onde ele fala: eu posso todas as coisas aquele que me fortalece? Você já leu o contexto disso? E às vezes a gente só quer ler esse texto achando que é para bênçãos, né? Eu posso vencer, eu posso alcançar, eu posso fazer, eu posso acontecer. Mas se você ler o contexto, os versículos anteriores, ele vai falar sobre sofrimento. Ele vem falando sobre os sofrimentos que ele vem passando, de todas as lutas, e depois ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por dores, por perseguições, por afrontas, seja lá pelo que for, nele eu posso, porque é ele que me fortalece, ele que renova minhas forças, ele que me põe de pé, ele é a minha viva esperança. Porque eu não espero nele apenas nessa vida. Não espere apenas nessa vida. Essa vida está passando, é passageira, tem data de validade, mas a eternidade não, irmãos. Mas aquilo que ele tem preparado para mim e para você, não, irmãos. Aleluia.
Aleluia, abra sua Bíblia também, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Primeiro ponto que a gente identificou, ele não esperava apenas nessa vida. E foi esse entendimento, esse primeiro entendimento que levou o apóstolo Paulo a entregar a sua vida totalmente ao Senhor. E viver para a glória dele. E morrer para desfrutar da glória que ele tenha reservado para ele. No versículo 17 ele diz aqui, 2 Coríntios 4, 17 ele diz, porque a nossa leve, olha como ele chama os problemas, adversidades, a nossa leve é leve, não é pesado para mim os sofrimentos, os açoites, as perseguições, é leve e momentânea, quer dizer, dura por pouco tempo, vai passar. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele está dizendo, esses sofrimentos que eu passo, essas dores que eu passo, louvado seja Deus por ela, porque ela está gerando para mim um saldo positivo na eternidade, ela está gerando para mim um eterno peso de glória, e aquilo que Ele há de me dar, aquilo que eu hei de receber dEle, é muito maior, é muito mais excelente. Esses sofrimentos, essas circunstâncias que são leves, são passageiras, não se compara, não é nada, quando é comparado com aquilo que está sendo preparado para mim. Então, se ele entendeu que o sofrimento, por amor ao Evangelho, gerava um eterno peso de glória, então eu me alegro que eu padeça mais, que eu sofra mais. Eu não estou dizendo aqui para a gente estar buscando sofrimentos. E outro detalhe importante, o sofrimento por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho, entenda isso. Não é agora você se encontrar enfermo e aí glória a Deus por essa doença, não é você estar desempregado, glória a Deus pelo desemprego. Não, irmãos, entenda qual é o sofrimento, por amor ao Evangelho, porque quando ele ia pregar, ele era preso, ele era açoitado, era perseguido por amor ao Evangelho, irmãos. E sofrer pelo amor ao Evangelho, alguém pisar no teu pé e tu não revidar como gostaria de revidar, você negar a si mesmo, porque o amor é sofredor. Isso é sofrer por amor ao Evangelho, amados. Entenda qual é o sofrimento aqui. O sofrimento que vai gerar para nós um eterno peso de glória na eternidade. Então o apóstolo Paulo tinha essa compreensão. Primeira compreensão que ele tinha, de que ele não esperava em Deus nessa vida, mas acima daquilo que ele poderia receber nessa vida, ele esperava na eternidade. Segunda compreensão, ele sabia que os sofrimentos e as dores estavam gerando para ele um saldo positivo na eternidade. Então ele se alegrava nos sofrimentos. E por fim, e o ponto para mim crucial e mais importante, por isso que eu coloquei o tema dessa ministração, que é uma dívida eterna, é exatamente esse último ponto, essa dívida eterna. Porque Paulo, antes de ser conhecido como o grande apóstolo Paulo, era conhecido como Saulo de Tarso. Era um homem que era perseguidor da igreja. Era um homem que consentiu na morte de Estevão. Era um homem que perseguia mulheres, crianças, independente de idade, de sexo. Se confessasse a Jesus ou pregasse o evangelho, ele estava perseguindo. E ele consentia nisso. E ele era um homem que fazia isso acreditando que fazia em nome de Deus. E ele era muito ferrenho, da forma que ele era dedicado, depois se converteu, ele era também dedicado antes ao judaísmo. Então ele perseguia a igreja do Senhor. Ele pegou cartas com os sumos sacerdotes para poder ir a Damasco, e ali perseguir a igreja, e aí ele trazer presas as pessoas que confessassem ao Senhor ali naquele lugar. E diz a palavra do Senhor que quando ele estava no caminho para Damasco, uma luz apareceu diante dele, o Senhor apareceu diante dele, e ele caiu do seu cavalo, cego, sem conseguir enxergar, e só ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele: quem és tu, Senhor, a quem eu persigo? E Jesus respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E ali, irmãos, caiu no coração daquele homem esse entendimento de que tudo aquilo que ele fazia estava, na verdade, completamente errado.
que aquela luta dele, que aquela busca dele era na direção errada, que ele estava perseguindo aqueles que eram do Senhor Jesus e que o verdadeiro Senhor realmente era Jesus. E diz a palavra que ele entrou na cidade, foi levado para dentro da cidade e ele passou 3 dias ali, 3 dias orando, jejuando, sem conseguir enxergar coisa alguma. Imagine o que se passou na cabeça daquele homem durante aqueles 3 dias, o que ele pensava durante aqueles 3 dias, as lutas, as guerras dentro daquele homem durante aqueles 3 dias, porque ele era um homem ferrenho, um homem que tinha ajudado a tirar a vida de outras pessoas, prendido outras pessoas, e quando aquele homem agora percebe que tudo que ele estava fazendo era errado, que ele estava na verdade andando em pecado com as suas ações, com as suas atitudes. Imagina como estava o coração e a mente daquele homem durante aqueles 3 dias. E alguns teólogos acreditam que o texto de Romanos, capítulo 8, ele começa a falar, miserável homem que sou, no versículo número 24, ele exatamente fez essa reflexão durante esses 3 dias. E mesmo ele, entendendo o erro que tinha cometido, o quão errado ele estava, ele foi alcançado pela graça do Senhor. E diz a palavra que Deus mandou ali Ananias, que orou por ele, e ele voltou a enxergar, e ele foi batizado com o Espírito Santo, e foi acolhido pelo Senhor, para agora completar a sua carreira, o seu propósito, o seu chamado. Então, irmãos, para mim esse é o terceiro ponto, e o mais crucial de todos, e é algo que o Senhor vem falando conosco esses últimos dias, os últimos domingos aqui, na terça-feira se falou também, e é exatamente essa dívida eterna que aquele homem tem com o Senhor, e cada um de nós precisamos ter a consciência desse débito, que é a dívida de amor, amados, porque aquele homem, diz a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 8, versículo 24, ele se expressa e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Os romanos, ele tinha algumas técnicas de punição. Uma era a crucificação, outra era a decapitação, e uma delas também era exatamente a seguinte: eles pegavam um homem que era condenado à morte e amarravam ele a um corpo já sem vida, alguém já morto, sem vida, amarrava aquele cadáver, aquela pessoa que estava condenada à morte, e aquele homem tinha que caminhar com aquele cadáver morto, preso ao seu corpo, até ele vinha morto também a óbito, porque aquele cadáver começava a entrar em decomposição, e contaminava aquela pessoa, e ele vinha a óbito também, ele morria. E era terrível aquela forma de punição, uma das tão terríveis que existiam naquele tempo, naquela época. E Paulo, ele usa exatamente essa expressão: quem me livrará do corpo dessa morte? É como ele entendesse que pelo pecado que ele tinha cometido, pela vida pregressa dele, ele estava com esse corpo morto, aprisionado na vida dele, e ele não sabia como se livrar. Mas o versículo 25, ele diz, Romanos 8, 25, ele diz, desculpa irmãos, é Romanos 7, 24 e 7, 25, ele diz, nesse texto, graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus foi aquele que conseguiu libertá-lo daquele corpo, libertá-lo daquela condição, não só libertá-lo, mas perdoá-lo e amá-lo, mesmo na condição que ele se encontrava. Ele foi amado e entendeu o quanto foi amado pelo Senhor Jesus, ao ponto de ser perdoado, liberto e salvo por Ele. E essa para mim, irmãos, é a maior de todas as compreensões que moveu acima de tudo o coração do apóstolo. Foi essa dívida eterna que ele entendeu que tinha com o seu Senhor, com o seu Salvador, essa dívida de amor, porque ele compreendeu o quanto foi amado, perdoado. A palavra fala em Lucas 7,47, Jesus dizendo que quem muito foi perdoado, muito ama, mas quem pouco foi perdoado, pouco vai amar. Mas ele entendeu o quanto ele tinha sido perdoado, porque ele compreendeu o tamanho do seu pecado, o tamanho do seu delito,
da sua dívida. E ele entendeu que aquele amor incondicional o alcançou e o libertou. E isso gerou no coração daquele homem essa dívida de amor, uma dívida que ele carregou para todo sempre, e que o moveu em todo tempo, ao ponto de também ele entregar a sua própria vida por amor ao Evangelho. Então essas três compreensões que precisamos ter, irmãos. Precisamos entender, queridos, que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Precisamos entender que não vivemos resumidamente para as coisas dessa vida e para receber o nosso galardão nessa vida, mas o nosso galardão será recebido na eternidade. Não que o Senhor não nos abençoe, não nos dê recompensas nessa vida. Ele nos dá, sim, irmãos. Ele provê, sim, irmãos. Ele cuida de nós, sim, amados. Ele conhece nossas necessidades e supre cada uma delas em Cristo, sim. Mas o nosso maior tesouro não está nessa vida. E o nosso débito é um débito de amor. Foi falado aqui, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso deve nos mover todos os dias. Todos os dias. Todos os dias que você acordar, que você despertar, que você levantar da sua cama, você precisa levantar as mãos para o céu e dizer: obrigado, Senhor, porque você me amou. Porque por você eu sou amado. E nada nem ninguém pode mudar isso. Nada nem ninguém pode mudar essa verdade. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Está aqui a mesa posta, e essa mesa diante de nós declara para mim e para você exatamente isso, irmãos. É uma declaração, porque essa mesa aqui diante de nós está aqui, amados, colocado diante de mim e de você, o corpo simbolizado pelo pão e o sangue simbolizado pelo suco de uva, mas que representam exatamente o sacrifício dele por nós, que é a sua grande expressão de amor por mim e por você. Nessa noite, mais do que nunca, amados, diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, o Senhor está falando para nós, como vem falando esses últimos dias, o quanto Deus tem batido nessa tecla comigo e com você. Você é amado, você é perdoado, você é meu filho, meu filho. Somos filhos dele, fomos amados por ele, independente do tamanho do nosso erro, da nossa falha. Quão grande foi o erro daquele homem, quão grande foi a falha do apóstolo Paulo, mas independente do tamanho do seu pecado, da sua falha, do seu erro, o sacrifício de Jesus é muito maior do que ele. E o apóstolo Paulo bradou ali no texto que falamos, Romanos 7:24, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem nos livrará? Miserável homem que sou. Mas o Senhor Jesus, por meio do seu sacrifício, Ele nos livrou, nos libertou, e tem ainda esse poder, e sempre terá esse poder, de libertar e salvar todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo creu, quando entendeu que ele estava no caminho errado, apesar de achar que estava fazendo o que era certo, mas ele compreendeu naquele momento, naquele caminho ali, que ele estava no caminho errado, num caminho de morte. Mas pela graça ele foi alcançado, foi liberto e transformado, de Saulo para o grande apóstolo Paulo, que depois do seu nascimento, seu novo nascimento, dedicou a sua vida por inteiro a glória de Deus, e viveu para a glória de Deus, e sofreu para a glória de Deus, e morreu para desfrutar da glória de Deus. Em nome de Jesus, a minha petição ao Senhor, e tem sido sempre essa, é que Ele derrame sobre nós espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento da verdade, para que possamos compreender a profundidade, a largura, o comprimento, o tamanho desse amor dele por nós. E é o que ele tem falado e refalado mais de uma vez aqui comigo e com você.
para que possamos entender o quanto somos amados, mas não só para isso, não é uma compreensão apenas para um deleite pessoal, mas uma compreensão também para levar cada um de nós a um constrangimento, porque o próprio Jesus, ele fala que o amor, ele constrange, como aquele homem foi constrangido. Ele entendeu o quanto eu fui amado, o quanto eu sou amado. Eu não posso ficar parado, eu não posso ficar de braços cruzados, eu não posso ficar omisso, eu não posso dar uma resposta, ficar sem dar uma resposta a esse amor, mas eu preciso dar uma resposta a esse amor de alguma forma, por algum meio. Então ele entregou a vida totalmente ao sofrimento, às dores, não importava, não importou mais nada para ele. Não importou. E até brincando um pouco com isso, até a questão do fato de abrir mão, até de se casar. Ele decidiu para viver para a glória. Isso aí para mim seria algo bem difícil. Eu estava até já elogiando minha esposa aqui. Minha esposa é linda, maravilhosa, mas e ela estava aqui agora quando subiu no púlpito. Eu, que mulher maravilhosa. Hoje ela está mais deslumbrante do que nunca. Eu te amo, meu amor. Mas aquele homem, ele também decidiu não se casar para ver para a glória. Estou dando essa deixa aqui, brincando um pouco, mas para até isso também a gente trazer para a nossa memória, para a nossa lembrança, para a nossa compreensão da atitude de um homem por amor a esse evangelho, para dar uma resposta. Ele entregou tudo completamente, literalmente. A gente fala muito de Jesus aqui, né? Que derramou o seu sangue até a última gota por nós. Glória a Deus por isso. Mas agora eu trago essa referência de um homem que entendeu realmente, compreendeu o quanto foi amado e deu uma resposta. Nunca à altura, nunca vamos dar uma resposta à altura, mas ele deu uma resposta, alguma coisa ele fez para dar uma resposta a esse amor que o encontrou, que o salvou, que o libertou, que o transformou, que o tirou daquela condição de escravo. Ele deu uma resposta, ele não foi com os braços cruzados, e nós precisamos dar uma resposta aos céus, igreja. Nós precisamos, no mínimo, irmãos, isso é o mínimo, orar, ler a palavra, já é um meio, uma forma de a gente dar uma resposta. Precisamos fazer isso, irmãos, no mínimo, é um primeiro passo, algo a ser feito, mas infelizmente esse mínimo, que é tão mínimo, eu não tenho tempo, eu estou muito cansado, eu estou com sono, eu não tenho paciência. Não é opção não, irmãos. Não pode ser uma opção. Ele abriu mão da sua própria vida por nós. A gente não consegue abrir mão de 10 minutos para estar com Ele, de 20 minutos, 5 minutos para estar com Ele. É tão difícil assim. Tão difícil assim. Eu estava lendo, né? Eu quero até, deixa eu dar uma olhada aqui, falar de um garoto, de um jovem. Eu tinha colocado aqui, mas um jovem chamado José Luiz Chances Del Rio, um jovem de apenas 13 anos, uma história verídica. Em 1926, no México, esse jovem estourou uma guerra civil no seu país, na sua nação, porque o presidente que assumiu a nação, ele decidiu perseguir a igreja católica, a igreja evangélica, todas. Ele começou a perseguir a igreja. E os cristãos ali do México, né, da cidade do México, decidiram confrontar, se armaram, levantaram um exército, teve uma guerra civil ali na nação. E esse jovem, ele decidiu também lutar por amor ao Senhor.
um jovem de 13 anos. E diz a história, é uma história verídica, você pode encontrar no YouTube, você vai assistir lá toda a história. Esse jovem, ele foi até o general do exército dos cristãos, né? E disse, eu quero lutar também. E o general não queria deixar ele lutar, ele participar daquela guerra, por conta da idade dele. E disse que ele perguntou, o que vieste fazer aqui, meu rapaz? E o rapaz respondeu, eu vim aqui morrer pelo meu Cristo Rei. Eu vim aqui morrer por ele. Foi o que ele decidiu fazer. Morrer por amor ao Senhor. E conta a história que ele começou na batalha, foi lutar, o general permitiu que ele participasse do exército. E teve um momento na luta que o general perdeu o cavalo dele e ia ser preso. E naquele momento ele desceu do cavalo dele, deu ao general e disse, fuja, eu fico aqui. E ele fugiu no cavalo dele, ele foi preso, aquele jovem foi preso. E ele ali na cadeia, os soldados começaram a torturar ele para que ele negasse a Jesus. Tanto que eles tiraram, né, todo o couro, né, eles cascaram os pés dele, todinho por baixo, os 2 pés, e fizeram ele andar 10 quilômetros. 10 quilômetros pisando ali com o seu pé em carne viva e pedindo para ele negar Jesus. E ele em momento nenhum negou Jesus. Mas até antes disso, eles pediram para que a mãe dele fosse falar com ele para que ele negasse Jesus. Fale com seu filho, se ele negar a gente solta ele. E a mãe dele foi falar com ele, né? E aí ele escreveu uma carta para a mãe dele. Eu trouxe aqui, eu quero ler aqui. E ele diz o seguinte na carta para a mãe: minha querida mãe, fui feito prisioneiro em combate neste dia. Creio que nos momentos atuais vou morrer, mas não importa, nada importa. Mãe, resigna-te à vontade de Deus. Eu morro muito feliz, porque no fim de tudo isto, morro ao lado de nosso Senhor. Não te aflinjas pela minha morte, que é o que mortifica. Antes diz aos meus outros irmãos que sigam o exemplo do mais pequeno, e tu faz a vontade do nosso Deus. Tem coragem e manda-me a tua bênção, juntamente com a de meu pai. Saúda a todos pela última vez, e tu recebe por último o coração do teu filho, que tanto te quer e tanto deseja ver-te antes de morrer. Aquele jovem escreve essa carta para a mãe, dizendo: não se aflinja, a minha dor é ver a senhora se afligindo, querendo que eu desista, porque eu não vou desistir, eu vou morrer, estou pronto para isso. E depois acontece esse fato que eu vos contei, né? Ele anda 10 quilômetros ali, não nega ao Senhor, e por fim ele é fuzilado vivo mesmo. Atiram nele, e ele é sepultado, e ele morreu, entregou a vida. Um jovem que, quando ele entrou no exército, tinha 13 anos, quando ele foi morto, já estava com 14 anos. Veja a idade daquele jovem, ele se deu, veja a compreensão. Ele chega ali para o general e diz: eu vim aqui para morrer pelo meu Senhor, para morrer por amor ao Senhor, porque ele compreendeu, um jovem tão novo, mas compreendeu. Você pode assistir, tem o documentário no YouTube, você vai encontrar falando sobre ele. Entende, amados? Então a gente falou aqui sobre a vida do apóstolo Paulo, eu falei agora sobre esse jovem, mas tem tantos outros exemplos de mártires que entregaram a vida. Nós não passamos nem por 0,0001% do que essas pessoas passaram, mas em muitos momentos estamos negando ao nosso Senhor. Porque negar Jesus não é só quando tem uma arma na sua cabeça e alguém dizendo nega ao Senhor, não. Mas quando eu digo: hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar, eu estou negando aquele tempo com Ele também. Eu estou negando, porque todos os dias o Senhor está ali. A Bíblia diz que Deus, Ele todo dia ia até o jardim para falar com Adão e Eva. Na viração do dia Ele ia lá. Ele é um Deus de relacionamento. O nosso Deus não é um Deus que está longe, mas é um Pai que está perto, querendo comunhão, relacionamento com o seu povo, com os seus filhos. Ele nos amou exatamente para isso, irmãos. A morte de Jesus na cruz foi para que eu e você pudéssemos ter livre acesso a Ele hoje. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, exatamente para isso, para que fosse possível, porque antes e depois do pecado no jardim, só os profetas, só os sacerdotes podiam se aproximar, falar com Deus, e por meio deles é que se comunicava com o povo. Mas Deus não queria isso. Deus queria um relacionamento íntimo, pessoal com cada
cada um de nós, e passou tudo o que passou, e fez tudo o que fez, exatamente para que isso se tornasse possível. Mas sabe o que acontece hoje? Muitos estão desprezando isso. Hoje nós vamos ceiar, celebrar a ceia do Senhor, e aí a gente é ministrado por essa ceia, e essa ceia ministra nossos corações e fala conosco. Mas a melhor resposta que podemos dar e devemos dar é no mínimo, irmãos. Amanhã, você acordar, colocar teus joelhos no chão, se ajoelhar e orar ao teu Pai que está nos céus. Jesus diz: entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai que está no céu. O teu Pai que está em secreto, Ele te responderá, porque Ele achará prazer em ti, porque você achou prazer nele e dedicou a tua vida a Ele, nem que seja alguns minutos dela, mas você honrou a face e a presença do teu Senhor. Não podemos continuar andando como um bêbado, cambaleando, como não tivéssemos o próprio Deus habitando dentro de nós. Mas é o que acontece com um povo que não conhece o seu Deus. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos buscar e nos aprofundar em conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor. É o mínimo, irmãos, para que possamos também estar prontos, para se os dias maus chegarem, a gente vai estar pronto para confrontar os dias maus, a gente vai estar pronto para permanecer de pé, a gente vai estar pronto para não recuar, a gente vai estar pronto, e quando a gente estiver fortalecido, edificado nele, irmãos, aí o sangue pode estar no meio da canela, mas a gente não vai recuar, a gente não vai desistir. E sabe qual vai ser a nossa oração? Porque a oração da igreja não era: ai Senhor, me livra desse mal, ah Senhor, olha as ameaças deles, ah Senhor, mande um anjo poderoso para me proteger. Não, a oração deles é: me dá mais ousadia, me dá mais intrepidez para falar, para anunciar, para pregar esse evangelho e não recuar. Aleluia. A palavra em Hebreus, no capítulo 11, começa a falar sobre a relação dos heróis da fé. E a Bíblia diz que eram homens que não eram dignos desse mundo. A Bíblia diz que havia entre eles homens que negaram a fé no que diz respeito a serem salvos. Dá a entender que eles poderiam crer no livramento, mas eles não querem. Não quero. Me livre não, Jesus, me deixe ir para a arena, me deixe morrer. A minha alegria é padecer por amor a ti, a minha alegria é perder minha vida por pregar esse evangelho. Não vivemos nem 1% das perseguições, das dores que eles sofreram. Somos privilegiados para viver numa nação como a nossa, que nos dá liberdade, mas talvez às vezes esse privilégio é o que acaba nos atrapalhando, porque entramos nessa zona de conforto. Não é verdade? Nós precisamos assumir nossas responsabilidades como filhos e filhas de Deus. Somos responsáveis pela manutenção da nossa vida, da nossa comunhão com o Senhor. Não é tudo na conta de Deus e na conta do diabo, não. Porque é muito bom só dizer: ah, é o diabo, ah, Deus me ajuda, é o diabo, ah, Deus me ajuda. Deus está dizendo: não é o diabo, não sou eu, é você. Tire a pedra que eu faço um milagre. Enche as talhas com água que eu transformo em vinho. Mas faça a sua parte. Se levante, bata poeira, fique de pé, se erga, pare com essa ideia de vitimismo. O tempo todo: você é meu filho, minha filha, tem o meu espírito dentro de você, tem a minha palavra que é a verdade com você, tem o nome do meu filho que é poderoso. Você pode todas as coisas em mim que te fortaleço. O povo que conhece o seu Deus fará proezas, meu irmão. Então se aprofunde e conhecer o seu Deus, e seja a igreja do Deus vivo sobre a terra. Não é o governo que vai mudar a nossa nação, somos nós, é a igreja do Deus vivo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos,
ora a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A nossa nação será sarada quando a igreja se colocar de joelhos, quando a igreja se comprometer com o reino e ter uma vida de integridade, uma vida de retidão, uma vida de renúncia, uma vida de entrega real e verdadeira diante do Senhor, uma vida que manifesta a glória, uma vida que, como disse o apóstolo Paulo, viver é lucro e morrer é Cristo. Eu vivo para a glória e morro para desfrutar da glória dele. Viva para a glória de Deus e você morrerá para desfrutar da glória dele. Aleluia, em nome do Senhor Jesus.